Então, na semana passada, a gente falou, né, só para a gente fazer uma recapitulação. Semana passada, a gente falou, né, dos principais momentos históricos da construção, né, da psicologia organizacional do trabalho, passando principalmente por esses períodos, né, a abordagem da administração científica, onde a gente tem Frederick Taylor, Lilian Gilbert. Nós temos autores que vão contemplar, né, os principais achados, né, desse primeiro momento, Henry Gantt, Harrington Emerson. Depois nós fomos para o segundo período, que é o período da abordagem dos princípios da administração, com Henry Fayol e Max Weber. Depois nós fomos até a abordagem das relações humanas, onde a gente falou um pouquinho do experimento, né, realizado na fábrica da Illinois, na fábrica da General Electric em Illinois, né, onde Walter G. Scott e Hugo Mustenberg puderam desenvolver ao longo de uma década vários experimentos sobre o desempenho, a fadiga, né, e a produtividade e a influência da gerência, né? E por fim, nós vimos em 1960 até as abordagens dos sistemas abertos, com Katz e Kahn e Emery e Trist, né? Depois que a gente finalizou essa primeira parte dos slides, nós entramos nessa segunda parte dos slides, que é o slide 27, né? Onde a gente começa a falar sobre o outro capítulo 1 desse mesmo assunto, né? E aqui, nesse capítulo 1 do Paul Spector, ele começa a apresentar, né, a gente fez uma discussão sobre o papel do psicólogo organizacional dentro da empresa, né, fazendo um paralelo, né, entre a prática do psicólogo organizacional e a prática clínica, né, do consultório, né? Então a gente reforçou essa ideia de que o psicólogo organizacional e do trabalho, ele não é um psicólogo, ele não vai tratar de uma forma clínica dentro da empresa, dentro das organizações de trabalho, ele não vai ter um consultório dentro das organizações de trabalho. Principalmente o papel do psicólogo organizacional é como mediador, como facilitador entre, né, as partes, empresa e trabalhadores, né, seguindo as estratégias organizacionais, tendo como princípios, né, a missão, a visão, os valores da organização, né, mas é claro que o psicólogo também, como a gente viu, ele vai trabalhar no nível micro-organizacional, né, levando em consideração as características individuais, né, meso-organizacional, de respeito às características grupais, né, das equipes que são formadas dentro dessa organização, e macro-organizacional, que são as características da estrutura organizacional propriamente dita, né? Ivani, mas você acabou de falar aqui que a psicologia organizacional não trata do indivíduo. Ela não trata do indivíduo como uma metodologia clínica, mas ela vai considerar as características do indivíduo, certo? A gente não vai fazer terapia dentro da organização, mas a gente vai levar em consideração, sim, as características do sujeito, né? As competências, as habilidades, a subjetividade e por aí vai. Então, a gente falou mais um pouquinho sobre algumas áreas de atuação, né, do psicólogo, e aí a gente parou, né, nesse slide falando exatamente do Hugo Mustenberg e do Walter Gil Scott, que foram, né, os precursores da psicologia organizacional mais fortemente, né, porque não só o Hugo Mustenberg, como o Walter Gil Scott e o Elton Maio, esses três autores, né, que são considerados os precursores da psicologia organizacional do trabalho, eles, de fato, embora ainda estivessem desenvolvendo trabalhos ainda muito voltados para atender, né, a demanda das empresas, foram, digamos assim, os primeiros psicólogos mesmo, né, a ter, digamos, um desenvolvimento, uma intervenção mais
significativa, né, dentro desse contexto. Até então, nós só tínhamos, né, a presença da Lilian Gilbré, né, que a gente falou lá do primeiro período, né, o período taylorista. Então, era a única psicóloga, né, mas que também a gente viu que não era assim, um trabalho voltado para o trabalhador, mas, sobretudo, para a organização de trabalho. Tá? Aqui a gente tem, então, a fotinha, né, do Walter G. Scott. Só para a gente recapitular também isso daqui, a gente está... Algumas informações que estão nessa parte do slide, nós já falamos na primeira parte, tá? É só para a gente poder contextualizar, né, e reforçar a importância desses eventos na construção, né, na história da psicologia organizacional, tá? Então, Scott decidiu aplicar a nova ciência, psicologia, à publicidade, aos negócios, à seleção de pessoal. Scott dedicou a maior parte de sua vida à melhoria de mercado e do ambiente de trabalho, procurando identificar métodos para grandes empresários motivarem seus funcionários e consumidores. Então, percebam, gente, que a preocupação, né, embora, né, ele fosse psicólogo, ele ainda estava muito atrelado às necessidades da organização, né? Então, a preocupação era desenvolver testes, desenvolver instrumentos e métodos, né, metodologias, né, que pudessem contribuir para os empresários, motivar esses funcionários para aumentar a produtividade, os consumidores a adquirir os seus produtos ou serviços, né? Então, a funcionalidade da psicologia ainda estava muito voltada para as empresas, para a produtividade. Scott, ela obteve alguns destaques em seu trabalho, né? Foi a primeira pessoa a aplicar a psicologia à seleção de pessoal, à administração e à publicidade. É o primeiro autor do livro nessa área, fundador da primeira empresa de consultoria em psicologia e foi o primeiro psicólogo a receber do Exército Americano a medalha de honra por serviços prestados, né? É interessante também a gente observar essa questão da publicidade, né? Essa história do uso da psicologia no campo do marketing, da publicidade, começou com Walter G. Scott, né? Então, como o objetivo, né, desses psicólogos da época era servir, né, satisfazer as necessidades da empresa, então, nada melhor do que desenvolver estratégias publicitárias que envolvam questões psicológicas, né? E daí a gente tem uma série de questões hoje em dia que são problematizadas, que são questionadas, né? Quanto ao uso do conhecimento da psicologia no marketing, na publicidade, na propaganda e por aí vai. E aí, né, o Scott, ele alegava que o consumidor, ele pode ser mais facilmente influenciável, porque muitas vezes ele não reage, não age racionalmente, ele age mais emocionalmente. Então, ele considerava a emoção e a simpatia e o sentimentalismo fatores que aumentavam a sugestionabilidade do consumidor. Então, a lei da sugestionabilidade fala sobre o uso de ordens diretas, né? Então, se começou a usar, né, conhecimentos da psicologia com esse fim, né, de direcionar, de estimular, né, as pessoas a adquirirem os produtos e serviços. E hoje a gente sabe que isso está super, mega, hiper potencializado, né, gente, por conta das novas tecnologias da informação, especialmente as redes sociais, né, e a gente sabe que todo o mercado hoje em dia gira em torno dessa lógica, né, de publicidade, de propaganda, tentando
aí convencer, né, o consumidor a adquirir seus produtos e serviços, né? A gente sabe, sim, que essa utilização, quer dizer, todo esse trabalho, né, teve uma contribuição muito importante, né, para a psicologia, no sentido de entender o comportamento do consumidor, certo? Mas, por outro lado, há uma série de críticas, né, no que diz respeito ao uso desse conhecimento para induzir as pessoas a comprarem ou adquirirem, né? E acabam, na verdade, né, gente, essa é uma discussão assim bem ampla, bem que a gente teria que daria uma aula assim, só para a gente discutir essa questão, mas só fazendo um parênteses, né? Não sei se vocês já devem ter ouvido falar e até assistido aquele documentário Dilema das Redes, né? E ali, digamos assim, é o que a gente tem hoje de mais potencializado quando a gente fala sobre o uso, né, do conhecimento, o uso das emoções para sugerir uma mudança de comportamento, para induzir a mudança de comportamento, né? Ali a gente vê a realidade de como, de que grau essa questão chegou, né? E é claro que o Walter de Scott, nessa época que ele estudou, né, essa lei da sugestionabilidade, ele não imaginou, né, em nenhum momento que as coisas fossem chegar onde estão, né? Então, exatamente, um soco no estômago, Carla, você colocou bem, porque aquilo ali exatamente, né? Como você utiliza, né, a rede, às vezes, e impressionante, né? Porque as pessoas elas acessam a rede, elas estão na rede, a princípio por lazer, né? Que era esse o início da história dos tempos, né? Era uma utilização muito mais voltada para o lazer e que foi gradativamente e potencialmente mudando, né, o seu caráter e a sua, digamos assim, os seus objetivos, né? E ali, nesse documentário, eles deixam claro essa questão, né? De como os dados são utilizados para, enfim, movimentar aí toda uma rede de marketing, né? Você trabalha, Carla, você deve sentir bastante isso, né? E, e assim, é uma questão, né? Até uma questão ética mesmo, né? Até que ponto isso pode ser utilizado, o que pode ser utilizado, né? E a gente sabe, por exemplo, hoje, se a gente faz minimamente uma pesquisa no Google para comprar um produto, depois dessa pesquisa, aquele produto começa a aparecer nas suas redes sociais o tempo inteiro, né? Anúncio no Facebook, anúncio no Instagram, anúncio em todos os lugares. E se você tem, né, pessoas próximas a você que também fazem essa consulta, as pessoas também começam a receber, né? Então, essa pressão, né, essa indução, essa colocação de coisas à nossa frente, coisas que não necessariamente a gente solicitou, que não necessariamente a gente pesquisou, aparecem, né? Isso já é um movimento de indução, né? Porque aquilo ali aparece para você de uma forma atrativa, você clica, você começa a ler, você já aciona o seu sistema cognitivo, imediatamente, né, o seu sistema afetivo também começa a ser trabalhado, chegando, às vezes, rapidamente no comportamento, né, gente, que é o comportamento de consumir, de adquirir um produto que muitas vezes você não tem nem necessidade de adquirir. Enfim, mas isso é um papo aí para a gente fazer em no outro momento, né? A grande questão é que lá, né, no início da história da psicologia organizacional,
essa preocupação em atender a empresa, né, era tão grande que, para aquela época, o Walter Gil Scott deu essa ideia, né, maravilhosa, assim, óbvio. Melhorou muito, porque aumentou, né, a lucratividade da empresa, né? Scott concebeu testes psicológicos para avaliar a inteligência e outras capacidades, mas em vez de julgar cada candidato individualmente, como era a prática corrente, ele elaborou testes passíveis de aplicação em grupo. Então, isso foi uma grande contribuição também do Walter Gil Scott e o Gustenberg, né? O desenvolvimento de testes psicológicos capazes de aferir características de inteligência, de personalidade, que pudessem se adequar a determinados tipos de ocupações, cargos, funções, etc. E não só o fato de identificar essas características, né, para poder casar com as características do perfil do cargo, né? Então, características da pessoa versus características do cargo, né? Não só essa foi a vantagem, né, naquela época, mas também o fato de poder ser utilizado em grandes grupos, né? É muito difícil, quando a gente fala hoje em processo seletivo, a gente falar em aplicação de testes em grande escala, né? Porque hoje em dia o uso do teste ele é muito mais existe muito uma avaliação muito maior da parte do psicólogo da sua utilização. Será que é preciso realmente usar um teste? Qual é o teste? Nessa época, né, do Taylorismo, do Fordismo, né, a Escola das Relações Humanas, essa época toda, né, esse período todo, era o que, assim, sabe, aquela cereja do bolo, sabe? Os testes psicológicos eram esses, né? Era a cereja do bolo, né? Porque era o que havia, assim, de melhor tecnologia, né? Desenvolvida. Agora, hoje a gente sabe que esse uso do teste é feito de uma forma muito mais comedida, né? Mas que em muitos casos ainda ajuda, né? Alguns processos seletivos, principalmente quando ele é feito em grande escala, né? Por exemplo, em concursos, né? Mas ainda assim, para se chegar na etapa do teste psicológico, quando há necessidade, somente depois da prova também, da prova de conhecimentos gerais e específicos, né? Porque a prova de conhecimentos gerais e específicos reduz significativamente o número de candidatos. E a gente sabe que os testes psicológicos são caros, né, gente? E nem todas as empresas querem investir, né, nessa ferramenta. E para se adquirir, né, um teste psicológico, é necessário que se tenha um psicólogo dentro da empresa, correto? A gente vai falar mais sobre essas questões no capítulo sobre recrutamento e seleção. Aqui a gente tem o Hugo Mustenberg, né, que foi promotor também da psicologia industrial. Ele procurou aplicar os conhecimentos da psicologia também nas questões mais práticas das organizações para resolver problemas das empresas. Foi contratado como consultor de várias empresas, tendo feito para elas inúmeras pesquisas. Mustenberg afirmava que a melhor maneira de aumentar a eficiência no trabalho e assegurar a harmonia no local de trabalho consistia em selecionar trabalhadores para funções adequadas às suas capacidades mentais e emocionais, mediante o desenvolvimento de técnicas psicológicas de seleção, como testes mentais, simulações, em que se podiam avaliar as várias aptidões e capacidades dos candidatos. Mustenberg fez pesquisas mostrando que seus métodos de seleção promoviam melhoras no desempenho da função. Sim, Kim, é até
na verdade, eu nem li ainda o parecer, o documento final, mas essa semana agora, né, semana que passou, essa semana estava sendo discutida, né, e ser julgada essa questão. Mas eu ainda não li sobre a conclusão final. Você tem alguma coisa a compartilhar com a gente sobre isso? Oi, acho mais fácil falar, né? Pode falar, O pode falar. microfone. Ótimo, ótimo, perfeito. Eu li muito por alto que eles tinham vedado, né, a Sim. utilização dos testes psicológicos só para profissionais habilitados, né? E aí o Aham. conselho estava falando que isso é muito prejudicial, né? Sim. E indo contra isso, mas eu não li mais a fundo, confesso, só li por É. alto. Não, então, assim, acho que tá para sair aí. O Rodrigo até colocou aqui, né? Não foi publicado ainda no Diário Oficial, mas essa é uma luta, né, da classe, né, de psicólogos e até também, bem antes disso, sempre houve, né, essa luta de quem poderia exercer, né, quem poderia praticar psicologia, né, e em algum momento a classe médica estava reivindicando, né, que os médicos também pudessem, exato, fazer esse atendimento psicológico. Não existir mais, digamos assim, a carreira de psicologia, né? O médico já englobaria, né, essa questão, uma vez que ele pode fazer psiquiatria, né? Ele pode fazer residência. Quer dizer, uma coisa completamente louca, né? E assim, o que eu estou querendo dizer com tudo isso é que, assim, de tempo em tempo, né, sempre tem essas lutas, né, essas problematizações dentro das classes profissionais, né? É, óbvio que também tem interesses econômicos e políticos, né? Mas a questão do teste é uma questão muito problemática mesmo, né? Porque uma coisa é a utilização. Vamos supor, não, a gente só quer utilizar. Mas o problema é que utilizar implica em uma análise, né? Implica em ter um conhecimento para se fazer essa análise, né? Não é somente a aplicação propriamente dita, né? Mesmo aqueles testes que hoje já são realizados pela internet, que tem gabarito, né, pelo próprio, tem uma chave de correção, mesmo esses, não tem sentido, né, se fazer testagem com outros profissionais. É uma, é uma, é uma luta constante, porque, na verdade, sempre vai ter, né, pessoas, outras profissões que vão querer aí, de alguma forma, se considerar, assim, como eu posso dizer, legítimos, né, em ter aquele tipo de prática. Mas isso, gente, o Conselho Federal, né, existem psicólogos, né, muitos, inclusive, que trabalham, né, em prol dessas políticas, dessas normativas, né, representados pelos conselhos regionais e pelo Conselho Federal. Então, assim, é um grupo significativo que está aí na frente, né, tem, assim, entradas políticas mesmo, né, nesse contexto de aí, defender essa questão do teste. Não só essa, mas tantas outras, né? Por exemplo, teve uma outra questão também que uma vez foi bem discutida, a questão da carga horária de trabalho, do psicólogo em instituições, né? Uma redução de 40 horas para 30 horas, enfim, sempre tem aí uma questão a ser discutida, ok? Vamos voltar aqui para a nossa história. Aqui, olha, gente,
Só mais por curiosidade mesmo, para vocês verem a fábrica da General Electric, né, em Illinois, certo? Aqui, né, onde foi feito os estudos de Hawthorne, o estudo mais conhecido foi os efeitos do nível de iluminação, né, onde o Walter G. Scott e o Gutenberg ficaram aí por uma década, né, na meados da década de 20 até meados da década de 30, fazendo várias pesquisas para... Eles queriam reforçar a ideia de que o ambiente físico de trabalho era o que influenciava o desempenho e, portanto, a produtividade do trabalhador, né? E ao longo do tempo foi se concluindo que não eram somente os aspectos ambientais, mas que também os aspectos sociais, as relações interpessoais também poderiam influenciar a produtividade, o desempenho do trabalhador. Aqui também a gente tem mais uma foto, agora, né, mais coloridinha, da fábrica. E aí a gente entra agora numa outra digamos assim, uma outra sub-área, digamos assim, desse texto, né? Onde o Paul Spector, ele começa a apresentar, né, a construção de associações, de instituições que pudessem organizar os psicólogos organizacionais, tá? Então, dentro de qualquer área, né, seja clínica, seja escolar, trabalho, hospitalar, todas essas sub-áreas da psicologia, elas têm órgãos, né, gerenciadores daqueles profissionais, né, órgãos que vão, de alguma forma, normatizar, né, a produção científica, né, as práticas, né, de pesquisa, né, publicações, né, então é como se fosse uma espécie de classe de especialização, né, então essas associações, elas começaram a surgir aqui no Brasil também, gradativamente, né, e hoje, por exemplo, você pode ser um membro da Sociedade de Psicologia Organizacional e do Trabalho como um aluno, por exemplo. Não sei se vocês sabem disso. Qualquer organização, né, associação, né, tem ali um cadastro para você ser membro daquele grupo como profissional já formado, e aí você paga um valor por isso, às vezes é semestral, às vezes é anual, e o estudante também pode fazer como aluno, né? Tem algumas que são até poucas, né? Mas tem algumas que são grátis, mas outras, a maioria cobra um valor assim simbólico, né? Para a participação no pertencimento desse grupo. E a partir do pertencimento desse grupo, você recebe todas as notícias, tudo que está sendo desenvolvido naquela área, né? Então é bem interessante, né, a participação desses grupos, né? E nesses grupos onde é compartilhado a maior parte do que está sendo desenvolvido na atualidade. Então, veja, no Brasil, desde 1990, profissionais dedicados à pesquisa e formação em psicologia organizacional do trabalho reúnem-se a cada 2 anos nos simpósios da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Psicologia, chamada ANPEP, né? Então, a gente tem GTs, né, grupos de trabalho. Então, tem grupos de trabalho em psicologia clínica, e aí dentro da clínica tem as várias clínicas, né? A psicologia, o GT de psicologia hospitalar, o GT de psicologia comunitária, de psicologia social, de habilidades sociais. Tem, assim, grupos de trabalho das mais diversas temáticas que vocês possam imaginar, tá? Se vocês entrarem no site da Ampep, vocês conseguem ali ter uma ideia, né, da quantidade, né, de temáticas que tem ali, né? Então, esses grupos se reúnem de 2 em 2 anos,
né, nesses simpósios para trocar, né, novas experiências, novos conhecimentos, para propor, inclusive nessas reuniões, se propõem também, por exemplo, possibilidades de políticas que possam melhorar, por exemplo, a atuação do psicólogo dentro daquela área específica, por exemplo, regulamentar, né, alguma questão dentro da área específica, né, tudo, obviamente, amparado pelo Conselho Federal, tá, gente? Não é uma coisa assim que esteja desconectada do Conselho Federal, não. Está ali alinhado às questões éticas, né, do Conselho Federal, né, da psicologia de modo geral, tá? Mas são reuniões, né, onde se discute ali melhorias para a área de modo geral, tá? Os principais marcos, né, aqui no Brasil. E eu gostaria muito que vocês observassem, gente, a data, né? A gente tem a criação da Sociedade Brasileira de Psicologia Organizacional do Trabalho, a SBPOT, e a revista Psicologia Organizações em Trabalho em 2001. Em 2001. E eu gosto muito de chamar a atenção de vocês para isso, porque isso explica parte, né, do que a gente tem hoje como publicação, como desenvolvimento, como atuação na área propriamente dita, né? Porque em comparação à construção histórica de toda a psicologia organizacional do trabalho no Brasil é muito recente, é muito nova. Nós temos aí 20 anos de existência, né? Como, digamos assim, um órgão formalizado, né, registrado, reconhecido pela comunidade acadêmica, científica, certo? Então, isso é uma coisa bastante importante, né, na fundação de uma área. E aí, aqui no Brasil, o termo, né, que vem sendo praticado, que vem sendo utilizado, né, é psicologia organizacional e do trabalho, sendo que psicologia organizacional estão aqueles psicólogos mais voltados para preocupações organizacionais, de modo geral, né, comportamentais dentro da organização, melhorando questões de motivação, liderança, trabalho com grupo, sempre ali trabalhando, né, uma mediação entre organização e trabalhador, né? Então, exatamente aquele psicólogo que está dentro de uma empresa hoje, né? Que está dentro de um RH, que está ali botando a mão na massa dentro dessa empresa. E a psicologia do trabalho, né, é composta por aqueles psicólogos que se interessam mais em analisar, né, o trabalho no que diz respeito aos impactos na subjetividade, na construção da subjetividade do trabalhador, que relação esse trabalhador estabelece com o seu trabalho, quais são os reflexos desse trabalho na saúde do trabalhador, né? Então, o trabalho como uma categoria que transforma o sujeito ao longo do tempo, né? O trabalho, a gente sempre pensa, né, que o trabalho ele transforma, né, um insumo, por exemplo, um input em produto e serviço, né? Mas na verdade o trabalho também ele transforma o próprio trabalhador, né? Ele é o trabalho é uma categoria transformadora desse trabalhador, porque o trabalho é uma das categorias que mais está presente, né, dentro da vida de qualquer trabalhador, né, dentro de uma sociedade. Né? A gente, dentro de uma sociedade, a gente tem vários papéis sociais. E o trabalho, né, e então o papel social de trabalhador é um dos papéis sociais mais importantes na vida de um sujeito, na vida de um cidadão, né? Então, por isso, essa parte, né, da psicologia do trabalho se encarrega de estudar,
né, de avaliar, de pensar essas questões mais sócio-históricas, né, da construção da subjetividade desse trabalhador. Né? Um dos principais desafios, né, e objetivos na área da psicologia organizacional do trabalho é compreender como interagem os múltiplos aspectos que interagem, né? Tem dois interagem aí, ficou horrível isso, gente. Se vocês puderem cortar um, pode cortar, tá? Eu vou cortar um aqui. Compreender como interagem os múltiplos aspectos da vida, né? Na vida das pessoas. Não precisa que se interagem aqui, não. Eu vou salvar aqui, mas como eu já publiquei no Canvas e a Júlia também já publicou lá no Drive, seria importante que vocês, ao pegar esse material, vocês pudessem fazer esse ajuste também, tá? Só para não ficar muito feio, né? Porque isso é um problema muito importante para a gente observar quando a gente está construindo um texto, tá, gente? Evitar a repetição de palavras no mesmo parágrafo, porque acontece isso que aconteceu aqui agora. Fica muito ruim a compreensão daquela frase, tá? Então, é importante vocês ajustarem isso. Mas, professora, estava escrito que integram a vida das pessoas, não interagem de novo. Mas eu acho que ficou muito estranho. Você não achou, não? Kim? Mas eu acho que não mudou o sentido, não. É compreender como interagem os múltiplos aspectos da vida das pessoas, grupos e organizações. Ficou mais limpo, entendeu? Eu acho que a gente tem que sempre... Toda vez que eu leio esse slide, gente, eu mudo alguma coisa. Não tem jeito. É porque eu sou assim... o meu toque não possibilita que eu passe em branco, entendeu? E acho que isso vai melhorando, né, à medida do possível. Tá? Mas obrigada, Kim, pela sinalização. Então, grupos, organizações em um mundo em constante transformação, de modo a propor formas de promover, preservar e restabelecer a qualidade de vida e o bem-estar, né, dos trabalhadores, obviamente aí pensando no desempenho, na produtividade, né? Por outro lado, a psicologia do trabalho, né, ela também visualiza, né, propostas para evitar que as pessoas tenham que se adaptar a condições que ultrapassem os seus próprios limites, né? E isso assim, um princípio muito importante dentro da psicologia do trabalho, né? Porque é o que a gente mais vê acontecendo na prática, né? Pessoas que estão sobrecarregadas, pessoas que estão assim exercendo o seu trabalho, estão se agredindo, né, dentro do próprio trabalho, e uma agressão assim muitas vezes naturalizada por N motivos, ou porque não pode sair daquele trabalho, não tem outras condições de sair daquele trabalho, ou porque isso também já está se tornando uma lógica naturalizada no mercado de trabalho, né? Ou também porque o mercado de trabalho, muitas vezes, extrai de algumas áreas específicas, e a psicologia tem muito isso, alguns termos, e usam esses termos a seu favor, né? Um deles, que me veio à mente aqui agora, é o termo autonomia, né, gente, que está sendo muito colocado hoje, né? Autonomia como uma necessidade do trabalhador, sim, né? De ter, digamos assim, essa flexibilidade de resolver, né, determinadas situações dentro da empresa e por aí vai, mas, ao mesmo tempo, o que a gente vem percebendo também, né, e a literatura também já mostra isso, em prol dessa autonomia, né,
as empresas estão responsabilizando quase que exclusivamente o trabalhador por todas as consequências desse trabalho, né? Então, isso é uma questão muito complexa que a psicologia do trabalho vem discutindo, né? Porque, ok, a autonomia ela é necessária, né? A autonomia ela vai contribuir para que o trabalhador se engaje no seu trabalho, seja motivado, né? Mas o que acontece, né, do outro lado, né, que é o lado organizacional, digamos assim, a empresa propriamente dita, ela acaba se utilizando desse termo e aí ela não tem muito cuidado, né, nessa relação com o trabalhador, né? Então, muitas vezes, as organizações acabam se utilizando, né, desses termos para extrair do trabalhador assim, de uma forma muito perversa, né? Então, assim, lá nos textos sobre saúde mental no trabalhador, mais à frente, a gente vai discutir bastante essas questões. Tem outros termos também que são utilizados hoje em dia e que, assim, acaba maquiando um pouco, né? A flexibilidade é uma delas também. Flexibilidade, mobilidade, criatividade. Então, assim, você tem que ser tudo muito o tempo todo, né? Você tem que ser, assim, maravilhoso o tempo todo, então, ter tudo o tempo todo. Então, mas a gente sabe que isso, essa velocidade, né, de capacitação, de atualização a todo custo, não acompanha muitas vezes a demanda do mercado, né? E aí entra a questão, você vai fazer uma capacitação porque você se sente interessado, né? E ok, você quer se manter no mercado de trabalho, ou você se sente pressionado a ter que fazer essa capacitação para se manter no mercado de trabalho, né? Então, são questões aí muito, muito sutis, né, que atravessam essas problematizações. Só para a gente ter uma ideia, gente, os estudos sobre a produção científica em psicologia organizacional do trabalho, né? Entre os anos de 85 e 95, foram encontrados 200 artigos com contribuição da psicologia e a administração. 200 artigos, gente, em 1995, nessa década, só haviam 200 publicações, né? Na década de 80, foram desenvolvidos estudos mais voltados para clima organizacional, motivação, satisfação e produtividade. Já na década de 90, a gente começa a ver um avanço maior, né, no interesse sobre as questões dos impactos tecnológicos, o comprometimento na saúde do trabalhador, né? Porque a década de 90, gente, ela é marcada pela grande explosão, né, do uso dos computadores, né? Lógico que os computadores já eram utilizados anteriormente em grandes empresas, né, com fins militares e governamentais, certo? Mas, assim, a popularização, né, do consumo do computador mesmo, né, os PCs, foi a partir da década de 90, né, que a maior parte da literatura faz esse registro. E aí, né, a entrada também nas médias e pequenas empresas também começou a se potencializar. E aí isso começou a gerar, né, muitos tipos de desconforto, né, desde a sobrecarga de trabalho, passando pelo uso inadequado das redes sociais dentro do próprio trabalho, e aí começa a se pensar também num trabalho interdisciplinar, né, com outras áreas, como, por exemplo, a área jurídica, pensando aí o que é possível, o que é proibido, né, utilizar de rede social dentro de uma empresa. Então, assim, várias áreas começam a articular estudos para se desenvolver, né, enfim, normatizações e pesquisas
sobre esses impactos tecnológicos. E isso até hoje é uma questão, né, gente? Ainda se discute muito essa questão ética do uso da internet, das redes sociais de uso pessoal, né, no trabalho. Tem algumas empresas que já estabelecem, né, alguns períodos, que já viram também que você estabelecer alguns períodos é produtivo também, porque a pessoa, é uma forma da pessoa descansar. Enfim, tem N coisas, né? Você pode me perguntar assim, Rivane, o que é melhor? Não tem. Ainda, esse é um tipo de coisa, gente, esse é um tipo de tema que a gente poderia comparar aquela temática lá atrás, quando o Walter Gil Scott e o Gustenberg começaram a estudar, né, a psicologia organizacional. Não se tinha nada escrito ainda sobre isso, né? E isso acontece muito ainda em relação à questão da tecnologia, os impactos psicológicos, né, na saúde mental, enfim. Então, é uma temática muito recente ainda. Então, não tem nada muito fechado, não tem uma teoria que explica, né, que é boa, que não é boa, quais são as vantagens. Então, assim, existem uma proliferação, né, necessária de vários estudos para que, em algum momento, né, isso comece a se, digamos assim, a se desenhar de uma forma mais equilibrada, né, desse uso. Veja, em década de 90, né, gente, a gente tem aí 30 anos, né? Não é isso? 30 anos, nós estamos em 2021, certo? Então, 30 anos é um bebezinho, né? É uma área extremamente nova. Aqui a gente tem, né, um outro estudo, quer dizer, um estudo de Borges Andrade, Oliveira Souza, Pilate, Nonato Silvini Gama, né, que se restringe à análise do comportamento organizacional, e um outro estudo parecido com aquele do slide anterior, né, só que aí englobando análise de teses e dissertações defendidas entre 80 e 95. Dos 186 resultados encontrados, apenas 50 eram de psicologia propriamente dito, gente. A maior parte era de outras áreas, administração, pedagogia, ciências contábeis, principalmente de administração. Então, olha, quase que assim, meados da década de 90, a gente tem somente 50 teses e dissertações, assim, muito pouco, é muito pouco. Por último, a pesquisa de Tonelli, Caldas, Lacombe e Tinoco, 2003, aponta que há uma diminuição gradativa de trabalho sobre o RH, né, aqueles processos todos de gestão de pessoas, recrutamento, seleção, avaliação de desempenho, etc., e há um aumento, né, um crescimento de trabalhos sobre as políticas de RH, a qualidade de vida no trabalho, qualificação das pessoas, né, treinamento assim, mais voltado para o desenvolvimento de pessoas, gestão por competências. Também aumentaram os estudos sobre comportamento organizacional, comprometimento, estresse, aprendizagem, gênero. E hoje, né, a gente poderia destacar estudos mais específicos relacionados à responsabilidade social, à sustentabilidade, à resiliência, à síndrome de burnout, né, o seu próprio estresse, patologias, né, patologias voltadas para o trabalhador, como depressão, ansiedade, né, são questões ainda que são muito colocadas nos trabalhos da psicologia. Diferentemente do momento da constituição da psicologia organizacional do trabalho, em que esta área limitava-se a um campo aplicado da psicologia, o levantamento indica que a produção de conhecimento está voltada tanto para subsidiar o planejamento e execução de intervenções na empresa,
como para impulsionar o desenvolvimento teórico da área. E aí, o que é necessário, gente, para a gente ser psicólogo organizacional? Né? Eu quero ser psicólogo organizacional. A graduação é suficiente? Depende, né? Se você se implicou nas disciplinas relativas à psicologia organizacional do trabalho, é possível que você, ao conseguir, né, um trabalho no RH, você consiga ter mais facilidade de manejar as questões ali organizacionais. Mas, se você não teve tanto investimento, né, nessas áreas, não era uma coisa que era do seu interesse na época, enfim, possivelmente isso vai lhe trazer bastante dificuldade, né? Ah, Ivane, mas então eu nunca mais vou poder ser psicólogo organizacional? Claro que sim, gente. É importante que você faça um investimento, uma pós-graduação, né, uma especialização que possa lhe dar, né, mais embasamento para o que você vai fazer dentro de uma organização. Então, tem coisas mais voltadas para a gestão de pessoas, tem coisas mais voltadas para aspectos mais, digamos assim, administrativos, né? Então, isso vai de acordo com o desejo, né, com o interesse de cada um, tá? Agora, de modo geral, né, até quem está no mercado de trabalho hoje, geralmente, ou faz uma pós-graduação, que é a especialização, né, porque, na verdade, pós-graduação, gente, é tudo que vem após a graduação. Então, envolve especialização, mestrado, doutorado, MBA, qualquer coisa desse tipo, tá? Então, geralmente, o pessoal que está em RH hoje tende a fazer mais especialização e MBAs. Por quê? Porque são de uma curta duração, né? Se a gente for comparar a um mestrado e a um doutorado, a duração é muito menor, né? E tem, digamos assim, um viés mais prático, né? Tem um enfoque mais prático. Então, geralmente, professores de especialização e MBA são professores que também estão atuando no mercado de trabalho, né? No mestrado e no doutorado, sim, também atuam no mercado de trabalho, mas é mais voltado para a produção acadêmica de conhecimento, entende? Que sim, vai se ligar, né, à atuação do psicólogo organizacional, mas não necessariamente um psicólogo de um RH vai chegar a fazer um doutorado, a não ser, obviamente, que ele queira sair dessa área e queira investir, por exemplo, na área acadêmica. Mas, de modo geral, os psicólogos organizacionais que se interessam pelo RH mesmo, pelo mercado de trabalho, né, aquela coisa mais hard mesmo do RH, chega no máximo aí até um mestrado. O mestrado tem uma durabilidade aí de 2 anos, né? Então, existe hoje também mestrados profissionais, né? Então, tem também esse viés um pouco mais voltado para o mercado, né? O mestrado acadêmico é mais voltado, né, para a academia, né? Propriamente quem pretende lecionar, né? Quem pretende seguir, né, a área de pesquisa propriamente dita, né? E o doutorado, então, nem se fala. Então, o doutorado, ele vai, né, pessoa que vai buscar aí fazer alguma colocação em universidades públicas ou privadas, entende? Então, tem um outro objetivo, né? Aqui eu coloquei algumas universidades que a gente tem, né, aqui no Rio, para se fazer cursos, né, de pós-graduação em psicologia organizacional do trabalho, tá? Aqui tem um site onde vocês podem pesquisar programas de pós-graduação no Brasil todo, tá? Uma outra coisa interessante que a gente observa na formação do psicólogo organizacional é que muitas vezes o psicólogo organizacional ele não precisa fazer necessariamente uma pós
dentro da área da psicologia, ele pode fazer também uma pós na administração, né? Ele pode fazer uma pós, por exemplo, na área da publicidade e marketing, onde tiver uma interseção, entende? É claro que uma pós no campo da psicologia vai ter uma ênfase muito mais da psicologia, né? Embasamentos teóricos muito mais da psicologia. Mas uma coisa também que é muito comum, e às vezes os alunos, depois que se formam, encontram dificuldades de entender, né? Porque existem tão poucas pós-graduações em psicologia organizacional do trabalho, por quê? Geralmente, gente, quem faz pós, pós aí no nível de mestrado e doutorado, tá? Em psicologia organizacional do trabalho, entra pela psicologia social. Então, existem programas de pós-graduação em psicologia social que tem linhas de pesquisa, tem professores que trabalham com linhas de pesquisa, e é isso daí você tem que entrar em cada universidade para ver, né, no programa de pós-graduação de cada universidade, quais são as linhas que existem lá, e aí tem a linha do trabalho, né, da psicologia organizacional do trabalho. O meu percurso, por exemplo, só para exemplificar para vocês, foi por aí, né? Eu entrei para o mestrado, eu pulei a pós-graduação, né, tradicional, que todo mundo conhece, né, a especialização, que é aquela de um ano e meio, né, e fui direto para o mestrado. Do mestrado, eu engatei no doutorado e no pós, mas o meu objetivo sempre foi trabalhar com a questão da educação também, né? Educação e pesquisa. Então, assim, vai muito de acordo com o que você se identifica e com o que você deseja, né? Isso não significa que você não possa, digamos assim, é, passear por todas as áreas. Agora, é mais comum, por exemplo, um psicólogo que está no RH dentro de uma empresa e sair para fazer um doutorado porque ele quer seguir uma outra área, do que uma pessoa que está na pesquisa e ir para um RH. Porque existe uma incompatibilidade de tempo, certo? A pessoa que se, que se identifica com a área acadêmica, com pesquisa, né, não tem tempo para você ficar dentro de uma empresa o tempo todo, 8, 10 horas por dia, né, porque o doutorado vai exigir, né, uma dedicação de muito tempo, né. Tem pessoas que trabalham e fazem doutorado? Tem. Não posso dizer que não tem. Não tem nenhum impeditivo ético para isso, tá, gente? Não é essa a questão. A questão é que é muito difícil, né? O doutorado, porque o doutorado são 4 anos, né? Você tem disciplinas obrigatórias a cumprir, você tem um projeto de qualificação a defender no meio do doutorado, né? No meio, quando termina os 2 anos iniciais, depois uma tese, né? E hoje em dia também a publicação de artigos, certo? Sim, Gustavo. Comunicação tem muita interseção com a psicologia, muita. A, a parte jurídica também, né, gente? Tem muito interseção com a psicologia, então dá para você casar aí várias questões. Como a minha formação sempre foi seguindo a psicologia social, psicológica e, mais recentemente, sociológica, né, eu sempre discuti questões de trabalho, né, dentro, levando em consideração os princípios da psicologia social. Porque se a gente parar para pensar, na verdade, gente, a psicologia organizacional do trabalho, ela não tem, digamos assim, uma fundamentação teórica exclusiva dela, né? Como a psicologia social tem, como a psicanálise tem, como a Gestalt tem, não tem, né? A psicologia organizacional e do trabalho é uma área aplicada, né? Quase como se fosse assim, uma espécie de tecnologia do trabalho, né? Então, você pode
embasar, né, os seus estudos nas áreas que você se identificar, né? Tem gente que segue a área psicanalítica, né, da psicanálise, e vai estudar questões do trabalho. Tem pessoas que são da área comportamental cognitiva e vão estudar questões do trabalho. São questões diferentes, mas são questões do trabalho. Eu, né, vim da psicologia social, também estudo questões do trabalho. Por quê? O trabalho é um grupo social, né? O trabalho, nós temos relações interpessoais. No trabalho, a gente tem questões de preconceito, questões de atitudes, de mudança de comportamento, e por aí vai. Gente, o que tem é coisa para fazer. A gente não... Agora, é óbvio que tem, né, todas as questões aí sociais, econômicas e políticas que a gente também, né, é atravessado. Então, não tem, assim, digamos assim, uma facilidade em nenhuma dessas áreas, né? Acho que tudo é muito... Tem que ser tudo muito construído mesmo, né? Tudo muito planejado, ok? Tem alguma consideração que vocês queiram fazer? Alguma pergunta, alguma curiosidade que talvez eu possa responder? Antes da gente passar para essa segunda, para esse último momento aí da psicologia organizacional. Se alguém quiser abrir o microfone para falar, ao invés de digitar, é melhor, tá, gente? Porque às vezes tem uma coisa assim mais longa e não tem problema, né? Se um abrir o microfone de cada vez, não tem problema nenhum. É mais rápido, né? A gente entende melhor ali a questão e não fica aquela coisa, né? Aquele mudo ali no tempo de aula. Tá bom. Então, vamos lá. A ética na área da psicologia organizacional. Gente, o psicólogo organizacional, ele segue o código de ética do psicólogo, né? O psicólogo organizacional não tem um código de ética próprio da psicologia organizacional, né? Esse código é o mesmo, né, para todos os psicólogos. Agora, tem, né, também os regimentos da Associação Americana de Psicologia, que também tem os seus princípios éticos e que englobam, de alguma forma, o Código de Ética brasileiro, tá? Então, por que eu coloquei ele aqui? Porque muitas, digamos assim, o desenvolvimento de algumas pesquisas, de algumas intervenções na área da psicologia, quando você tem a intenção, digamos assim, de fazer uma publicação ou de desenvolver um instrumento que possa ser comercializado internacionalmente, a gente vai ter que usar o código da APA, né? As normatizações da APA são normatizações também que gerenciam aí um código de conduta, né, ética do psicólogo e também de normas científicas de publicação, como se fosse a ABNT, sabe? Todo mundo já deve ter ouvido sobre a ABNT, né, Associação Brasileira de Normas e Técnicas. Então, essa ABNT são as normas, né, para você publicar um trabalho científico. Mas, quando você quer publicar um trabalho que esteja no âmbito internacional, você vai, geralmente, a revista, né, geralmente o periódico que você vai submeter o seu trabalho, você vai entrar lá e você vai ver que você tem que reestruturar todo o seu trabalho para as normas da APA. Isso é, assim, digamos assim, não chega a ser uma dor de cabeça muito grande, mas é chatinho, sabe, de se fazer, porque geralmente o seu trabalho já está todo configurado para uma regra, e aí você tem que configurar todo ele de novo para a regra da APA. Porque senão, simplesmente, gente, a revista não vai aceitar. Vocês podem entrar, por exemplo, em qualquer revista que vocês conheçam da psicologia, teoria e pesquisa, psicologia e sociedade. Cada revista, vocês podem colocar isso no Google,
e aí a partir do Google vem o link da própria revista. Lá no link da revista tem ali normas de publicação. Aí vocês vão ver a quantidade de coisas que tem ali para você adequar, né? Então, às vezes você tem que adequar a APA, às vezes você tem que adequar a ABNT, depende de cada revista, tá? Então, mas de modo geral, voltando um pouquinho mais para a ética, a gente tem que a filosofia básica do Código de Ética é que os psicólogos devem dar o melhor de si para não provocar danos e problemas a outras pessoas, por meio de seu trabalho profissional. O que isso significa? Significa que um psicólogo deve evitar comprometimento com qualquer ato ilegal ou imoral que possa causar danos a alguém, física ou psicologicamente. Os psicólogos têm a responsabilidade social de usar o seu talento e conhecimento para ajudar as pessoas, né? A gente sabe também que, no que diz respeito à pesquisa propriamente dita, é importantíssimo, né? Que qualquer pesquisa que seja, onde sejam utilizados seres humanos, né? Desde uma simples entrevista até uma pesquisa experimental, o uso de um inventário, o uso de um teste psicológico, o uso de um questionário, né? É necessário que o projeto da pesquisa seja submetido ao comitê de ética. O que é esse comitê de ética? É um comitê que vai julgar, né, questões éticas do seu trabalho. Ele não quer saber que teoria que você usou, não é essa a questão, né? O comitê de ética ele é formado por um grupo de profissionais, geralmente professores, que estão dentro de uma instituição de ensino, né? Então, geralmente, todas as instituições têm um comitê de ética, né? Fiocruz, o FRJ, a Veiga, até o momento, também tem, né? Esse comitê de ética, ele regularmente, ele é também avaliado, né, por um órgão nacional, e aí o comitê ele vai julgar, né, e aí vai te dar, nesse julgamento, uma aprovação, uma desaprovação ou uma aprovação com ajuste, né? E aí você refaz algumas coisas que eles orientarem, né? E aí você dá prosseguimento à sua pesquisa. Por que eu estou falando isso, gente? Porque a maioria das revistas que tem mais conceituadas, principalmente as mais conceituadas, elas não aceitam nem ler o seu artigo se você não tiver o número do protocolo emitido pelo Comitê de Ética em Pesquisa. Tá? Então, a primeira coisa que você tem que fazer, né? Você vai preencher ali os dados gerais da sua pesquisa e anexar o protocolo do Comitê de Ética, né? Então, você vai entrar no site da Plataforma Brasil e aí vai cadastrar, né? Vai fazer um cadastro e vai submeter o seu projeto, né? Então, é uma coisa que, assim, não é difícil de fazer, mas é trabalhosa, tá? E para a gente finalizar a questão da ética, né? Os 6 princípios éticos propostos pela APA, Associação Americana de Psicologia: competência, integridade, responsabilidade científica e profissional, respeito ao direito e dignidade das pessoas, bem-estar dos outros e responsabilidade social. Ok, gente? Alguém tem alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma consideração? Para a gente mudar de tela. Ok, então vou descompartilhar essa tela aqui e vou compartilhar outra, ok? Vocês já conseguem visualizar? Ok. Tá. Então, gente, agora a gente já começa a entrar, né, num novo texto.
Júlia, você sabe se eu já dei esse texto para você, esse material, e você já colocou lá no Drive? Recrutamento de pessoas? Já tá tudo no Drive, sim. Já Tá. tá Eu o acho que eu só slide e os textos. os textos. Eu só não coloquei ainda no Canvas. Tá, Ah, eu disponibilizei o link do Drive no WhatsApp, no grupo do WhatsApp. Então, as pessoas já têm acesso. Se alguém tiver alguma dificuldade, fala comigo que eu mando, tá bom? tá joia, Júlia. Obrigada. Então, pessoal, a gente começa a ver, né, uma parte, né, da psicologia, que é a psicologia mais organizacional. Alguns processos de gestão de pessoas que a gente vai ver aqui, né, hoje, na próxima aula, né, e talvez mais uma aula ainda, né, recrutamento, seleção, treinamento, desenvolvimento. Hoje, a gente já vai começar o recrutamento, tá? Então, só para a gente entender aqui, ó, os processos de desenvolver pessoas, né? Então, aqui a gente tem vários processos de gestão, né? A gente está vendo aqui, a gente vai ver esse primeiro processo de agregar pessoas, também conhecido como processo de recrutamento. O que é, então? Como é que é definido esse recrutamento? O que vem a ser o recrutamento? A gente sempre ouve falar, Reivane, em recrutamento e seleção. Mas então recrutamento e seleção são dois processos distintos? Sim, são dois processos distintos, mas eles caminham quase que um em seguida do outro, né? Ele é muito colado um no outro, mas vocês vão perceber, né, hoje, semana que vem, que são dois momentos, são dois momentos específicos, né? Né, e tem objetivos, inclusive, com direções muito diferentes, né? Enquanto o recrutamento, ele visa atrair pessoas, atrair candidatos para participar do processo seletivo, né? Ok, Júlia. A Júlia está falando aí que mandou no grupo, tá, gente? O slide e o texto. Lembrando, gente, que o texto, o PDF, recrutamento está junto com seleção e treinamento está junto com desenvolvimento. Só para vocês acharem que não tá, que é muita coisa, tá? E até é muita coisa também, porque esse texto que a gente usa para fazer essa parte da disciplina é um texto do Hidalberto Chiavenato. E aí, nos capítulos dele, ele usa muitos exemplos, muitos cases, então isso alonga muito o capítulo dele, né? Então é importante que vocês tenham o capítulo em PDF em mãos e o slide, por quê? O slide vai dar para vocês, vai servir para vocês como um roteiro para sublinhar a parte de conteúdo do texto, né? Então, é claro, você lendo o capítulo inteiro, você vai ter uma ótima noção, até para usar como exemplos, né? Caso nas avaliações seja pedido, né, exemplos, enfim, você pode ali usar, né, exemplos, você pode entender melhor a partir dos exemplos, né? Mas aqui no slide eu fiz esse recorte, eu extraí apenas a parte teórica e os exemplos, né, fica por minha conta mesmo, né? Eu prefiro falar um pouco mais do que a gente está vendo na prática hoje, tá bem? Então, gente, não deixem de ler o texto teórico inteiro, tá? Em PDF, e mais tenho aí esse slide em mãos também. Então, voltando. Recrutamento, então, é uma atividade que tem por objetivo imediato atrair candidatos, dentre os quais serão selecionados os futuros colaboradores. Então, dentro desse rol de candidatos recrutados, serão selecionados os futuros colaboradores, mas o processo de recrutamento não é o processo de seleção propriamente dito. Ficou claro isso, gente?
Isso tem que ficar claro, porque recrutamento é uma coisa, seleção é outra. Enquanto recrutamento atrai, seleção, vou ser redundante, tá, gente? Seleciona. Ou seja, ele corta pessoas, né? Do processo seletivo, tá, gente? Pelo amor de Deus. Então, o recrutamento, ele é um conjunto de procedimentos que visa atrair candidatos potencialmente qualificados e capazes para ocupar os cargos. Veja bem, eles são candidatos potenciais para ocupar os cargos. Mas o processo de recrutamento e seleção, o processo de recrutamento, ele não é um processo seletivo. Ele não é um processo que vai, o recrutamento não é um processo que vai direcionar o candidato diretamente para o cargo, não, tá, gente? O processo de recrutamento, ele vai direcionar os candidatos para o processo seletivo. E aí sim, depois vai para o cargo. Ficou claro essa passagem, gente? Vamos deixar assim, Raquel. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou até tentar copiar, porque a Júlia não está habilitada ainda para entrar no Canvas. Mas eu posso... A gente pode esperar até semana que vem, seria para mim mais fácil, a Júlia ficar habilitada. Ah, então tá ótimo, Caroline. Eu te agradeço. E aí você coloca, né? Coloca até um grifo lá em amarelo para chamar bastante atenção, tá? Do link. Porque aí depois a Júlia poderia também colocar, mas se vocês podem colocar, então sem problemas, eu agradeço. Ok, gente? Então ficou claro, né? A diferença entre recrutamento e seleção. A gente vai ter ainda outros slides sobre seleção, tá? Mas é importante, eu gosto sempre de dar essa pequena introdução aí dessa diferenciação, porque nas atividades que eu passo, né, nas atividades avaliativas que eu passo, os alunos sempre confundem recrutamento com seleção, né? Então é importante ficar muito claro isso, que na verdade o recrutamento ele vai servir ao processo seletivo e não ao cargo já direto, tá? Não tirei a lista não. Inclusive, Mariana, eu vou tirar a lista agora, tá? Já que você me lembrou, vou tirar a lista agora aqui do chat. Mas o Teams tem essa vantagem, né? Porque independente se você cai ou não, se você entrou e ficou um tempo, né? Ele registra a sua estadia. E aí, tanto que quem entra, quem sai, quem entra, quem sai, acaba muitas vezes sendo registrado várias vezes. Só mais um minutinho, gente. Beleza. Vamos lá. Oi, professora. Só um segundo. Tem 3 alunas que não conseguiram entrar por conta de falta de internet, tanto por conta de falta de luz e por conta do sistema. Você prefere que eu te dê por escrito ou eu fale os nomes?
Eu Acho posso que passar no WhatsApp seria depois. legal você passar aqui no chat mesmo do Teams, Uhum. porque fica registrado isso no chat, entendeu? Aí é mais fácil para eu poder copiar depois. Porque se eu anotar aqui num papel, você pode acabar se perdendo. E ali no chat vai ficar registrado para sempre. Tá bom, tô mandando já então. Obrigada. Então, gente, o recrutamento, ele funciona como um processo de comunicação, né? A gente pode, digamos assim, associar esse processo de recrutamento como se fosse um processo de comunicação. Por quê? Qual é o objetivo do recrutamento? É comunicar, divulgar, né, as oportunidades de emprego, certo? Ao mesmo tempo que ele atrai os candidatos. À medida que você faz uma boa comunicação, você tende a atrair melhores candidatos. E o que é melhores candidatos? Melhor candidato é aquele que tem um currículo X, Y, Z? Não, o melhor candidato é aquele que vai ter o perfil que você previamente descreveu para a sua empresa, para o seu trabalho, para o seu cargo, certo? Então, quanto melhor a comunicação, e aí o melhor a gente pode estar falando aí em termos de quais são as competências a serem colocadas, em que canal isso vai ser divulgado, né? Comunicação, gente, a gente sabe, né? É um dos maiores problemas em todas as organizações, em todas as instituições. A comunicação, muitas vezes, é problema entre duas pessoas, né? Entre um casal, a comunicação já pode ser desastrosa. Imagina isso dentro de uma organização de trabalho, né? Imagina isso dentro de um processo de recrutamento, onde você visa atrair pessoas que estão no mercado de trabalho. Então, se você não descreve muito bem o que você quer, você vai atrair qualquer pessoa, né? Então, você tem que ter, digamos assim, um critério muito planejado, muito analisado, né, do que você quer. E é em cima desse critério que você vai fazer essa comunicação. Você vai fazer a publicação dessa vaga, certo? Então, esses critérios são baseados em quê, gente? São baseados nas características do cargo, nas características da própria empresa, né, nos valores da empresa, nas competências exigidas por esse cargo, competências técnicas e competências comportamentais, né? A gente até, algumas empresas hoje também estão usando competências sociais, né? Não é muito comum ainda, mas algumas empresas já utilizam, né? Para poder entender um pouco como é que as pessoas, a facilidade ou dificuldade que as pessoas têm de se relacionar, de trabalhar em equipe, né? Isso tudo são competências sociais, certo? Então, é importante que a gente tenha isso, né? Esses critérios prescritos e atualizados para cada cargo, né? Porque essa descrição ela vai servir para vários outros processos de trabalho, né? De gestão de pessoas. Vai servir para o recrutamento, vai servir para a seleção, vai servir para o treinamento, vai servir para várias coisas, né? Se eu tenho ali um parâmetro, né? Digamos assim, um parâmetro atualizado, né, gente? Ideal, né? Tendo em vista aí a perspectiva de desenvolvimento da empresa, eu vou poder promover treinamentos em cima daquele perfil, né? Eu vou poder fazer uma boa comunicação aqui, como a gente está falando do recrutamento, e vou, obviamente, fazer um bom processo seletivo, porque eu vou ter ali um rol, né, de critérios a ser observados no processo seletivo, certo? E aí a gente tem alguns tipos de recrutamento.
bom. O recrutamento interno. Gente, agora que eu estou vendo aqui, Sebastião, Sérgio, você está aqui fazendo psicologia? Não sei se você está me ouvindo. Agora que eu estou vendo aqui o seu Eu te perfil, escuto bem, sim. tudo bem? Tudo bom. Eu Tudo bom. Eu vou demorar uns 7 anos para terminar, mas eu estou fazendo aos poucos aí. Que legal, que bacana. É muito bacana, né, essa oportunidade que a Veiga dá para gente. Eu já pensei em fazer isso também em outros cursos. É, É muito bacana isso. Seja bem-vindo. obrigado. Bom, gente, continuando aqui então. A gente tem basicamente dois tipos de processo seletivo, de processo de recrutamento, né? O recrutamento interno e o recrutamento externo. Mas existe, digamos assim, um outro formato que as empresas gostam muito de usar também, que é o misto, né? Que na verdade envolve o interno e o externo, né? Então a gente chama de interno, externo e misto, que aí envolve os dois, tá? E aí o envolvimento desses dois, né, um misto, pode ser um seguido do outro ou os dois ao mesmo tempo. Essa decisão é uma decisão do RH, né, uma decisão das estratégias organizacionais, né, que estão ali alinhadas com o RH, né, e com essas estratégias, ok? Então, o recrutamento interno, todos eles têm vantagens e desvantagens. Não existe você me perguntar assim, Rivane, qual que é melhor? Não, não tem o melhor. O melhor é aquele que vai atender às necessidades da sua, né, digamos assim, da sua organização, né, os seus objetivos. Se é uma empresa, por exemplo, que quer manter, né, manter o status quo ali né, dos valores, não quer muitas mudanças, né? Tem profissionais lá dentro que podem ser aproveitados, né? Podem ser treinados para ocupar outros cargos, né? Ou até pessoas que já têm aquelas competências, mas que não foram aproveitadas ainda, né? Em outros tipos de cargo, ela pode abrir simplesmente um recrutamento interno, tá? Então, havendo uma vaga dentro da organização, a empresa vai procurar preencher essa vaga, remanejando os seus próprios colaboradores. Mas até para isso também tem critérios, né? E os critérios são basicamente, né, o perfil do próprio colaborador, né, em relação a essas novas vagas, né? Se a empresa tem programas de treinamento, né? Porque às vezes ele não tem muito bem o perfil, mas se a empresa oferecer um treinamento, ok, né? E também se a empresa, qual é, assim, digamos assim, a visão da empresa para o seu futuro, né? Se ela quer, ela já tá assim, uma perspectiva de fazer mudanças, né? De adicionar novas tecnologias, de trabalhar outras questões. Então, se sim ou se não, né? Se sim, ela vai buscar pessoas fora da empresa, e se não, ela vai também manter o recrutamento interno, ok? A fonte de recrutamento externo, então, né? Obviamente, a organização vai procurar preencher o cargo em aberto com pessoas que estão fora da organização, estando pessoas disponíveis no mercado de trabalho, ou seja, pessoas que não estão empregadas naquele momento, ou pessoas que estão empregadas, ou seja, aplicadas naquele trabalho. Então, é livre, né? A organização publica, né, uma comunicação de uma vaga, né, em sites específicos de emprego, e as pessoas têm, obviamente, a liberdade de se candidatar, né, e de procurar esse processo seletivo, seja aquelas pessoas que não estão empregadas ou as pessoas que estão empregadas e veem ali uma possibilidade de melhorar o seu trabalho, de mudar, enfim,
de empresa, tá? Então, por isso que a gente está colocando aqui, né, pessoas que estão fora da organização, disponíveis no mercado de trabalho ou aplicados, né? Aplicados significa que estão empregados, mas que podem também se submeter ao processo seletivo, ok? Quais são os meios que a gente tem para fazer esse recrutamento? São vários os meios. Aí eu pergunto para vocês, qual é o melhor? Consulta aos arquivos de candidatos, né, dentro da própria organização, apresentação de candidatos por parte de colaboradores, né, eu peço, por exemplo, aos meus colaboradores para indicar pessoas, né, que ele considera que tenham, digamos assim, o mesmo perfil, né, para ocupar essa vaga. A internet, que seria aí uma divulgação mais externa, interna e externa. A intranet, a divulgação somente interna, então, portanto, ela só é usada no recrutamento interno, né? Quando o recrutamento ele é exclusivamente interno. Caçadores de talentos, headhunters, né? Que aí esse termo ele é mais utilizado quando se procura, né, uma pessoa, se procura uma pessoa de um nível, digamos assim, hierárquico maior dentro da empresa, né? Já em níveis assim, de gerência, de CEOs, de diretores, né? Então, esses caçadores de talentos, headhunters, são também mecanismos, né, utilizados para se fazer processo de recrutamento, né? Então, aquela pessoa que está ali já acompanhando um determinado diretor numa outra organização, ele sabe que aquele diretor vai trazer, vai adicionar muito àquela empresa, então, geralmente, a empresa faz uma proposta, né, para esse diretor, né, que geralmente está em outra empresa, ele é recrutado, né, para essa... Quer dizer, ele pode aceitar ou não, né, mas a ideia é essa, né, esse caçador de talento é um caçador aí mais no nível, digamos assim, mais superior da empresa. Não, a gente não usa muito isso no campo, digamos assim, no mais operacional, técnico, tá? Sites corporativos ou de empregos, né? Sebrae, o Cato, o próprio LinkedIn tem sido também visualizado para poder falar um pouco sobre essa, digamos assim, visualizar alguns perfis, né? Cartazes ou anúncios na portaria. Aí você pode falar assim, poxa, Rivane, mas cartazes, anúncios na portaria, que coisa mais defasada, né? Sim, em parte, a gente pode até pensar assim, se a gente for considerar o tipo de cargo, né, gente? Mas tem pessoas e determinados perfis, né, voltados para determinados cargos, que é mais fácil a pessoa ter a informação lendo um cartaz, lendo um anúncio na portaria, do que acessar a internet, por exemplo. Então, percebam que todos esses meios são ótimos, desde que atinjam as pessoas que vocês queiram atingir, né? Se eu quero atingir um público tal, né, se meu público-alvo é X, então eu vou analisar quais são os melhores meios, ok? Anúncios em jornais e revistas, contato com outras empresas que atuam no mercado, agências, consultorias e por aí vai. Tudo bem até agora? Ok. Bom, gente, dentro das desvantagens do recrutamento interno e externo, eu vou então finalizar isso com vocês na próxima aula, pode ser? Tudo bem para vocês? Porque como é uma coisa um pouco mais longa, para a gente não falar agora de vantagens de recrutamento interno, aí depois ficar quebrado o raciocínio para a semana que vem a gente terminar vantagens e desvantagens do externo, né? Acho que seria bacana dar uma
a gente fechar isso por aqui hoje. Tá bem? E aí vocês marquem aí para mim, por favor, que a gente parou nesse slide 9, tá? Slide 9 de recrutamento. Alguém tem alguma dúvida? Algum tem alguma consideração? Alguma curiosidade que queira aproveitar esse finalzinho de aula? Ok, gente. Então, tenha uma ótima noite, um bom resto de semana. Peraí. Henrique falou alguma coisa aqui. Você vê a comunicação aqui? Ai, tá rodando muito. A comunicação é uma coisa muito para se trabalhar, Henrique, que você pergunta, dentro da organização, psicólogo trabalhando com processos de comunicação internos da empresa, você está perguntando sobre isso? Gente, acho que a gente se perdeu. Sim, a comunicação, sim, a comunicação é um dos tópicos, né, um dos temas que é muito trabalhado. Inclusive, não é um tópico novo, né? Mas eu digo que assim é um tópico que tem que ser trabalhado de forma contínua dentro da organização. Winnie, o Douglas ainda não te respondeu. Parece que eu vi parece que eu vi a resposta desse e-mail. Inclusive, naquele dia que você me falou, semana passada eu falei com ele, tá? Mas eu vou falar hoje de novo, tá bem? Então, essa comunicação interna, né? É um tópico que eu falo que é antigo, mas ele é necessário ser trabalhado continuamente, né? Não só no que diz respeito à comunicação colaborativa, né? De trabalhar, digamos assim, a troca de informações, como também essa comunicação agressiva, violenta, né? Aí a gente trabalha na questão do comportamento organizacional, né? É, pode se conectar a questões de liderança, né? Aí a gente vai trabalhar questões de mudança de comportamento, de atitudes, tem uma. Agora, isso tudo, tá, gente? É muito a médio e longo prazo, porque são questões que são trabalhadas e você vai observar que, assim, porque que acontece? A gente vê como é que a gente vê uma mudança de comportamento numa pessoa? Através do que a gente vê, né? O que a gente visualiza quando a gente está vendo uma mudança de comportamento na pessoa? Né? A gente visualiza comportamento. A gente não visualiza o cognitivo nem o afetivo. Porém, para você trabalhar mudanças dentro do contexto de comunicação, você tem que trabalhar os três elementos. Então, isso exige um pouquinho mais de tempo, entende? Porque as pessoas elas têm que se conscientizar, né, se sensibilizar. Geralmente você usa, quando uma organização ela tem, digamos assim, uma comunicação muito violenta, a primeira coisa que você tem que fazer é o processo de sensibilização, antes até de você começar a fazer o trabalho de comunicação propriamente dito, né? E tem também o endomarketing, né? Que também é uma outra sub-área, digamos assim, se trabalhar a comunicação organizacional, certo?
porque essa comunicação ela pode melhorar, por exemplo, o entendimento dos objetivos organizacionais, ela pode mobilizar, né, o público interno, principalmente, são os colaboradores, né? A comunicação, ela pode fortalecer as relações com stakeholders, por exemplo, né? Dar mais visibilidade. A comunicação, gente, é um ponto, assim, crucial dentro de qualquer organização. No meu ponto de vista, é uma das temáticas que tem que ser trabalhada de forma contínua. E trabalhar de forma contínua significa trabalhar dentro da gestão do treinamento, entendeu? E aí, dependendo do tamanho da empresa, né, você vai trabalhando com grupos, né, com pequenos grupos. E se vai se fazendo um rodízio aí ao longo do ano, considerando o calendário, né, digamos assim, institucional, questões de mercado, questões de fim de ano, por exemplo, né? A gente vai falar um pouco disso quando a gente vai falar de treinamento, né? Por exemplo, você não pode fazer um treinamento dentro de uma empresa em dezembro, em janeiro, né? Por exemplo, empresas de varejo, né? Então, tudo isso tem que ser muito bem calculado, digamos assim. Ok? Como assim, Daiane? Esqueça ali. Ah, tá. Não, eu pedi já. Eu já peguei a lista de presença. Obrigada. Boa noite, então, gente. Um abraço a todos e bom final de semana. Tchau, tchau. Não tem assinatura, não, Lídia. É aqui, você mesmo, aqui no chat, eu já te pesco por aqui.